Não tem outro jeito, não tem outro caminho de nós encontrarmos a libertação se não for através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? Eu anotei aqui alguns pontos, né? E eu coloquei aqui como tema desta pregação a chave para a libertação. Né? Lá em Romanos 8:2 vai dizer assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha que palavra tremenda. Olha que palavra maravilhosa. Nós temos que ter Jesus para poder se libertar, meus irmãos. Todos nós precisamos de libertação. Todos nós precisamos se libertar todos os dias. Eu preciso de libertação, você precisa de libertação, aqueles que estão lá no mundo precisam se libertar. Todos nós precisamos se libertar. Né? Como eu estava dizendo, nós fomos escolhidos para pregar o Evangelho, para falar do amor de Jesus Cristo, para falar que somente Jesus liberta e salva. Né? Muitos quando vão pregar sobre libertação, começam logo pregando sobre o gadareno. Né? Foi uma libertação? Foi, mas ali foi uma libertação de demônios. Né? Aquele homem estava possuído e Jesus libertou ele dos demônios. Né? Mas aqui nós vamos falar da libertação dos pecados. Nós temos que se libertar dos nossos pecados. Hoje em dia é comum, né? Não estou falando da nossa igreja, mas graças a Deus, né? Mas hoje em dia é muito comum você ver homens que se dizem homens de Deus subindo aqui no altar, né? Aqui diante desse púlpito, abre a Bíblia, prega a palavra de Deus, mas lá na vida dele, na vida secular que ele tem, que tem muita gente que tem duas vidas, tem uma vida paralela, né? Então lá naquela vida dele, onde ninguém sabe, mas Deus sabe, ele está muitas das vezes em adultério, está muitas das vezes mentindo, muitas das vezes na pornografia, porque já não se satisfaz com a sua esposa. Então essas pessoas, elas precisam se libertar. Nós precisamos se libertar da mentira, da fofoca, tudo isso é pecado. Enquanto nós não buscarmos a verdade, enquanto nós não esclarecermos o que está acontecendo, Jesus não vai nos libertar. Nós até podemos pensar que estamos libertos, mas na verdade não estamos. Uma atitude muito bonita que eu achei, né, que eu vi, o irmão Tairone, né, não estava conseguindo largar o cigarro, não sei se já largou, mas eu creio que o Senhor vai libertar. Eu achei muito bonita a parte dele, pediu uma campanha, né? Ele expôs, ele teve a necessidade da verdade. Ele não ficou escondendo, vindo para a igreja e fumando escondido. Não, ele falou: irmão, eu não consigo. Irmão, ore por mim, me ajude. Então, quando tu mostra a necessidade, né? Quando tu mostra que está precisando realmente se libertar, aí Jesus entra. Aí Jesus entra e começa a fazer a obra, porque quem faz a obra não é o pregador, não é o dirigente da igreja, não é o presbítero, não é o diácono, não é o pastor, não é ninguém. Quem faz a obra é Jesus Cristo. E tudo isso acontece para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo, ele tem me libertado de muitas coisas. Né? Para quem não me conhece, eu era do mundo, meus irmãos. Eu fumei 10 anos da minha vida. Eu perdi 10 anos da minha vida fumando. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque eu queria? É porque eu queria fumar? Porque eu queria morrer? Não. Porque eu vivia no engano. Eu não conhecia a verdade. Né? Se você ler aqui nesse mesmo capítulo, voltando um pouquinho atrás,
João 8,32, todo mundo conhece, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, meus irmãos? A verdade, quem é? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quem falou isso? Jesus. É só Ele. Só Ele pode nos libertar. Então nós temos que colocar à tona mesmo. Vai doer? Vai. Por quê? Porque a verdade dói. Mas você vai se libertar, porque Jesus vai te libertar. E quando Jesus te libertar, verdadeiramente, tu sereis livre. Por quê? Porque foi Jesus que te libertou. Não foi tu que se libertou. Pode ver que lá naquele gadareno, aquele homem ele estava endemoniado. Muitas das vezes as pessoas amarravam ele com as correntes, ele quebrava as correntes. Né? Diz que os grilhões se espedaçavam, né? Se esmiuçavam, porque ninguém conseguia segurar esse homem. Né? Mas quando Jesus libertou ele fez o quê? Ele foi encontrado sentado, né? E no seu sã juízo, né? Ele sabia tudo o que estava fazendo, então ele foi verdadeiramente liberto. Por quê? Porque quem libertou foi o grandão da Galileia. Quem libertou ele foi Jesus Cristo. Quando Jesus liberta, tu pode bater no peito e dizer: eu estou liberto. Eu estou liberto. Porque só Ele pode nos libertar. Então, meus irmãos, nesta noite, eu venho aqui dizer que nós precisamos se libertar verdadeiramente. Vamos parar de viver no engano, meus irmãos. Pelo amor de Deus, vamos parar. Porque eu pego meu celular aqui, eu vou ver uma pornografia sozinho lá no banheiro. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Né? E não é só Deus não, quando Deus está vendo, tem demônios também te assistindo, batendo palmas. Por quê? Porque tu está preso no pecado, tu não conseguiu se libertar. Não é só o celular, eu estou aqui só dando um exemplo. É muitas e muitas coisas. Nós precisamos parar de viver enganado. Nós precisamos parar de mentir. Não é para os nossos irmãos, parar de mentir para nós mesmos. Não adianta eu estar lá em pecado e subir aqui no altar, chegar todo bonitinho com a minha família, para todo mundo dizer: olha que coisa linda, toda a família servindo a Deus, e eu lá por trás, nas escondidas, fazendo a vontade do diabo. Não adianta, meus irmãos, viver no engano. Sabe por quê? Porque naquele grande dia eu vou ficar. Eu vou ficar porque o Senhor, Ele está me vendo. Ele sabe de todas as minhas atitudes, Ele sabe dos meus pensamentos. Então, naqueles momentos que nós estamos lá sozinhos, vamos procurar, quando a gente estiver lá sozinho, vamos procurar cuidar dos nossos pensamentos. Vamos prestar mais atenção no que nós pensamos. Né? Quando nós estivermos em público, vamos cuidar da nossa boca. Vamos cuidar, vamos pedir ao Senhor que nos liberte verdadeiramente, para que nós venhamos andar de cabeças erguidas, para que aquelas pessoas que estão lá no mundo, quando elas nos vê, elas enxergar Cristo em nós, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu sei, ninguém aqui acorda querendo dizer assim: hoje eu vou contar sem mentira, hoje eu vou enganar 10 pessoas. Não. Todos nós levantamos todos os dias querendo acertar. Mas nós vivemos uma luta. Nós vivemos uma guerra espiritual. Quando nós se levantamos para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, quando nós se levantamos para fazer qualquer coisa relacionada à obra de Deus, pode ter certeza que o inimigo vai se levantar do outro lado para querer te derrubar. E se nós não estivermos em Cristo, nós vamos cair, meus irmãos. Infelizmente é verdade. Nós vamos cair. Não adianta. Não adianta eu querer fazer o bem, querer mostrar coisas que eu não sou. Eu já vivi muito tempo na mentira. Eu já vivi. Mentindo para quem? Para mim mesmo. Eu achava que estava tudo bem. Não devo a ninguém, estou pagando minhas contas. Eu não quero lá saber, estou vivendo a minha vida. Eu não quero nem saber o que estão pensando de mim. Pode pensar o que quiser, o que importa é o que Deus sabe que eu sou, mas não é assim não. Nós devemos sim se preocupar com o que os outros estão pensando de nós.
Nós temos que fugir da aparência do mal. Hoje mesmo, o presbítero Nil, ele chegou para mim, meio assim, meio com medo, mas eu gostei, eu gosto de ser exortado. Eu gosto. Mas foi assim uma coisa boa para mim. Eu tenho meu Instagram, mas eu olho, meus irmãos, é muito difícil entrar no Instagram, nem sei mexer direito. A minha esposa diz assim, tu sabe, não sei, eu sei postar uma foto, uma coisa mais. Aí o menino falou para mim, ó, ei, vovó, vigia, tem umas fotos lá que é bem pesado. Apesar de ser fotos do mundo, do tempo que eu não conhecia Jesus Cristo, eu comecei a apagar. Eu comecei a tirar e ainda vou mexer com mais calma. E vou apagar tudo aquilo que é brecha para o inimigo se levantar. Então, meus irmãos, nós precisamos verdadeiramente se libertar. E essa libertação só acontece quando realmente tu conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Uma história muito linda que me chama muita atenção. Eu gosto também de falar sobre ela. É lá em Lucas 19, quando fala de Zaqueu. A gente olhando assim, lendo, a gente acha que não é libertação, mas é. A multidão atrapalhava de Zaqueu conhecer Jesus. Zaqueu era um homem muito rico. Zaqueu só queria ver quem era Jesus. Mas, a partir do momento que ele conheceu Jesus, ele já foi se libertando. E logo em seguida Jesus falou o quê? Hoje veio salvação à tua casa. Por quê? Porque tu só se salva se tu for liberto. Quando ele conheceu Jesus, a primeira coisa que ele falou: vou restituir todos aqueles que eu tirei proveito, que eu defraudei, 4 vezes mais. Vou devolver. Se eu defraudei, vou devolver. A partir daquele momento, Zaqueu começou a reconhecer que tinha errado, se caso ele errou. Então, quando ele reconheceu que ia devolver e que ia dividir lá para os pobres, Jesus logo disse: hoje veio salvação à tua casa. Então nós precisamos expor a verdade. Não tenha vergonha, meus irmãos. Não tenha vergonha. Se você não tem coragem de falar para um irmão, para um pastor, se você não tem coragem de falar, fale para Jesus, você mesmo. Entre no seu quarto, se ajoelhe e fale para Ele que Ele vai te ouvir e Ele vai te libertar. Porque nós só somos ajudados quando nós procuramos a ajuda. O próprio Jesus, quando Ele ia curar, quando Ele ia libertar, Ele precisava: o que queres que eu... Ele falava: o que queres que eu te faça? Muitas das vezes Jesus chegava para um cego, ele sabia que o cego precisava enxergar, mas para Jesus não era importante os olhos físicos, esses olhos materiais. Não, para Jesus o mais importante era a visão espiritual. E muitas das vezes ele falava assim: teus pecados estão perdoados. Ele falava: qual é mais fácil falar? Pega a tua caminha, anda, ou teus pecados estão perdoados? Significa a mesma coisa, só muda que é material e espiritual. Então nós precisamos procurar mudar a cada dia. Nós precisamos fazer uma varredura. Nós precisamos fazer uma faxina na nossa vida todos os dias. Assim como a nossa casa se suja quando vem aqueles ventos trazendo poeira, sujeira, nós também somos assim, meus irmãos. A nossa vida espiritual, não podemos deixar brechas, porque vai vir coisas ruins, vai vir, como foi falado aqui nesta noite, vai vir dias maus, e nós precisamos estar preparados para resistir aos dias maus. Precisamos se libertar verdadeiramente. Tem outros exemplos aqui. Gálatas, lá em Gálatas 5, no versículo 1, vai dizer assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Que servidão é essa? Servir ao pecado. Quando tu és servo, servo quer dizer o quê? Escravo. Quando tu és escravo do pecado, tu vai trabalhar para quem? Para o pecado, para o inimigo. Então nós precisamos sim libertar de demônios. Sim, se tiver alguém demoniado, nós temos que orar e o demônio vai cair por terra. Mas o mais importante é a libertação dos pecados. Se você estiver liberto dos pecados, os demônios não vão entrar em você. Os demônios não vão te usar.
Tu não vai dar brecha para o demônio entrar. Não. Era ontem mesmo, eu estava conversando com a irmã Fátima. E eu falei assim, Fátima, eu estou sentindo uma coisa, ou Deus está me mostrando alguma coisa. Eu saio, a gente sai para comer um açaí, mil maravilha, tudo bem, meu Deus, que alegria. Eu vou trabalhar, uma maravilha, uma bênção de Deus. Quando eu chego na minha casa, eu começo a me atribular, eu começo a achar defeito nos meus filhos. Eu começo a ver a casa, não, isso aqui está errado, isso aqui não tem não sei o quê. Eu começo a procurar coisas. Aí Deus me deu a entender que eu estou dando brecha para o demônio entrar na minha casa. Imediatamente eu chamei minha família, nós vamos orar, nós vamos repreender e vamos tomar cuidado com a nossa boca, e vamos tomar cuidado com os nossos ouvidos. Nós temos que saber o que nós estamos escutando e também o que nós estamos falando dentro da nossa casa. Hoje é um culto maravilhoso, hoje é um culto de libertação. Eu creio que nesta noite o Senhor Jesus vai me libertar, Ele vai te libertar, porque só Ele tem poder para isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós temos que reconhecer. A palavra de Deus diz assim, ó, lá em Romanos 3:23, está aqui anotado. Eu anotei tudo aqui no meu esboço. Eu não conseguia pregar no esboço, mas eu estou correndo atrás, estou tentando aprender, e eu creio que o Senhor vai me usar. Em nome de Jesus. Romanos 3:23 vai dizer assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha que forte. Todos. A palavra de Deus está dizendo todos nós. Então nós já nascemos no fruto do pecado. Nós já nascemos em pecado. Todos nós pecamos. Então nós precisamos correr atrás de Jesus. Porque Jesus é Ele que é o libertador. É Jesus que liberta. É Ele que salva. Vamos procurar conhecer mais Jesus, meus irmãos. Vamos procurar ler mais a palavra de Deus. Vamos procurar conhecer mais as Escrituras Sagradas. Porque aqui está escrito tudo que nós precisamos para ter uma vida digna, para ter uma vida plena, para ter uma vida linda, extraordinária na presença de Deus. Basta somente nós obedecer. Se nós obedecermos a Deus, nós vamos ter uma vida extraordinária. E grandes coisas o Senhor vai fazer nesta igreja. Eu creio, Senhor. Só Jesus pode nos libertar. Ele é o verdadeiro libertador. Lá em Lucas 4, versículo 18 vai dizer assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração. 19, para pregar liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui Jesus estava na sinagoga falando de quem? Do livro de Isaías. Ele estava falando do cumprimento da palavra que Isaías falou. Então nós fomos escolhidos para isso, meus irmãos, para anunciar as boas novas, para falar do ano aceitável do Senhor. Nós devemos escancarar as nossas bocas para falar que Jesus Cristo é bom, que só Ele liberta e salva. Não existe outro caminho. Não tente pegar atalhos, não procure rezador, não procure macumbeiro, não procure psicólogo. Nós não precisamos dessas coisas. A única coisa que nós precisamos é de Jesus Cristo, meus irmãos. Nós precisamos é de Jesus. É só Ele que liberta. É só Ele. Nós temos que parar de se enganar. Nós temos que parar de enganar o nosso próximo. Porque nós podemos se enganar, nós podemos enganar o próximo, mas nós não enganamos a Deus. Não tem como. Porque Ele sabe de tudo. Ele sabe dos nossos pensamentos. Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos. Ele sabe de tudo. Glória a Deus.
eu creio. Eu creio no santo nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de muitos irmãos aqui. Muitos. Se Deus me... Olha, eu vinha para cá, eu nem sabia que existia Taíba, eu nem sabia que existia Tabuba, mas Deus já sabia, Deus já conhecia, Deus já fez um caminho para me chegar até aqui. Cheguei aqui, conheci o irmão Ricardo, conheci a irmã Fátima, irmã Marlúcia lá em casa nos convidar para os cultos, e quando foi um culto de criança, né? Eu senti a presença de Deus e até hoje estou aqui para honrar o Senhor. Né? Eu já tinha aceitado Jesus com 14 anos de idade. Me decepcionei com a igreja, meus irmãos, por uma simples frase que o pastor falou. Né? Eu morava em São Paulo e teve um irmão, eu trabalhava com ele teve uma estratégia muito boa. Eu queria muito aprender a dirigir. Eu era muito jovem, queria muito aprender. Era meu sonho, né? Eu dirigia trator. Aí eu queria dirigir carro. E esse irmão, ele tinha um Fusquinha. E ele falou assim: se tu for para a igreja comigo, eu deixo tu dirigindo até lá. Né? Com a estratégia dele. E eu, muito doido para dirigir, eu falei assim: eu vou. Todo domingo eu vou contigo. Tu deixa eu dirigir. E assim ele fez. Ele ia comigo, aí eu ia dirigindo, aprendendo, aí eu fui. Estava uma bênção de Deus, mas o inimigo, ele sabe que quando tu se levanta para fazer a obra, é para ele cair. Então ele vai se levantar, e por falta de sabedoria, muitas das vezes nós caímos. Porque nós não procuramos conhecer Jesus verdadeiramente. Nós não procuramos ter intimidade com Deus. Nós temos que crer mais, temos que orar mais, temos que pedir ao Senhor. Nos ensina, meu Deus. Nos ensina a te adorar. Nos ensina a nos amar. Nos ensina a perdoar. Nos liberta, meu Deus. Né? Então, quando foi uma noite, tinha duas criancinhas louvando. E o pastor falou bem assim, meus irmãos. Irmão, eu lembro até o nome do irmão. Ele falou desse jeito assim: irmão Wilson, vamos arrecadar, porque cantando ninguém ganha dinheiro. Na hora da São Fé, aquilo ali foi uma cacetada na minha cabeça. Aquilo ali quebrou as minhas pernas. E eu nunca mais fui para a igreja. Nunca mais. Mas sabe por quê? Não era para mim ter parado. Porque nós esperamos muito do homem. Lá em Jeremias 17 vai falar: não devemos confiar na força do nosso braço. Não devemos, maldito é o homem que confia no homem. Tem muita gente que diz assim: eu não posso confiar em fulano porque a palavra de Deus diz que a gente não pode. Não é dessa forma. A palavra de Deus está dizendo para você não confiar em si próprio. Está falando isso. Não espera nada do homem de carne, qualquer um, eu, o Nilo, qualquer um de nós. Nós não devemos colocar a nossa esperança no homem. Nós temos que esperar em Deus. Então eu me decepcionei. Então eu conheço muita gente decepcionada aí por causa de pregadores, por causa de pastores que erram, que eles seguem muito, ficam muito obcecados e acabam caindo também. Mas ele não se segura no pastor, não se segura no pregador. Não. O seu foco, o seu alvo é Jesus Cristo. Nós temos que focar em Jesus. Temos que focar em Jesus. Não vamos deixar que nenhum homem, ninguém venha nos atrapalhar. Não vamos deixar que o inimigo venha se apossar dos nossos pensamentos. Vamos pedir ao Senhor que nos liberte todos os dias. Porque aí sim, quando Ele verdadeiramente, quando se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Então a liberdade é a liberdade do pecado. A palavra de Deus também diz lá em Romanos 6,18. Eu trouxe essas anotações para nós enxergarmos que está tudo aqui. É a palavra de Deus que está falando. Não fui eu que escrevi. Está aqui, Romanos 6,18. E libertados do pecado foste servos da justiça. Olha que bênção de Deus. Nós vamos servir a quem agora? A justiça. Nós vamos procurar o que? Ser justo. Né? Isso não quer dizer que nós não vamos pecar. Nós vamos continuar pecando porque nós somos pecadores. Mas nós somos pecadores remidos. A palavra de Deus diz que não existe um homem justo na terra que não peque. Não existe. Glória a Deus.
Então a importância da verdade. A importância da verdade é você dizer: eu estou precisando de ajuda. Eu não estou conseguindo largar isso. Eu não estou conseguindo largar aquilo. Meu irmão, me ajude. Se você não tem coragem de falar, como eu já falei, procure um irmão mais chegado. Comente com ele. Né? Fale com ele: irmão, pelo amor de Deus, vamos orar por mim. Eu quero me libertar. Quando você expõe a verdade, quando você sente a necessidade da libertação, Jesus vai e te liberta. Glória a Deus. E para finalizar, né, a hora voa, né, meus irmãos? Não vai dar tempo de explanar, mas eu creio que os irmãos têm entendido. Né? Eu vou finalizar aqui com Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Glória a Deus. Guarde esta palavra no seu coração. Entregue-se verdadeiramente a Jesus. Procure conhecer mais aquele que vai te salvar, aquele que veio para nos libertar, para nos livrar, aquele que um dia, aquele que prometeu voltar para vir buscar a sua igreja. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, eu creio que quando Ele voltar, nós vamos estar vigilantes na presença de Deus. Nós vamos estar esperando o noivo, que vai vir buscar a sua noiva. Eu creio e eu peço a Deus todos os dias que nos fortaleça, nos purifique verdadeiramente e, acima de tudo, nos liberte do pecado. Glória a Deus. Aqui eu agradeço essa rica oportunidade. Amém?